Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para a aula dessa semana, estamos introduzindo aí o tema do nosso quarto bimestre, que será o seguinte: o que é não cidadania? Ou compreendermos a partir desses estudos aí, nesse bimestre, encerrando o ano letivo, a gente vê alguns dados estatísticos ou na prática em sociedade a ausência da cidadania. E se a gente já estudou e compreendeu que a cidadania é justamente alguém ou o cidadão ter todos os direitos de que ele é e tem direito, quando falta algum desses direitos, a cidadania não está sendo ofertada para ele de forma integral, né? Dentro aí dos direitos e da própria lei. Então vamos lá, aluno, é essa temática que a gente estará refletindo ao longo aí desse quarto bimestre. E aí nos vem aquele questionamento: o que é a não cidadania? Se a cidadania é ter todos os direitos de que um cidadão tem direito, a não cidadania é quando você não tem esses direitos, quando você não se sente representado pelo Estado, quando você não se sente representado pela própria política do seu país. E aí é interessante pensar como ocorre em sociedade o processo de não cidadania e também o de coisificação do outro. Aí a gente vai ver que a própria sociedade aos poucos foi avançando em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo não avançando nos aspectos da lei ou mesmo dos direitos de que cada pessoa ela tem, né, de ser garantido aí pelo Estado e pela política. Outro aspecto a ser abordado nesse quarto bimestre é a ideia da análise da importância do papel social, ou seja, da sociedade sobre o indivíduo e também da política sobre o indivíduo, porque é ela que vai transformar a vida de cada pessoa, inclusive no aspecto de esperança. Esperança quer dizer o quê? Esperar algo do amanhã, não é isso? Então imagine a sociedade em que não investe no seu cidadão, a política que não representa o seu cidadão. Você acha que ele vai ter esperança do amanhã? Você acha que ele vai ter o sonho dele, né, concretizado e realizado no futuro? Então, esse tema em sociologia vai falar tudo isso, que a política e as ações sociais são extremamente importantes para o indivíduo ter a sua esperança de um amanhã e, principalmente, conseguir realizar o seu sonho profissional, material, afetivo, relacional, porque a sociedade colabora em grande parte na saúde e no desenvolvimento de cada cidadão. Quando isso não acontece, a gente chama de que a cidadania não está acontecendo ali, ou está sendo ferida. Por quê? Porque não está garantindo os direitos de que cada cidadão tem direito. Aqui eu trago um grupo social minoritário também, que por vezes e muitas vezes não lhe é garantido os direitos de que elas são e têm direito, que é o grupo e direito das mulheres, né? A gente vai ver que um grupo social minoritário é a própria mulher, no sentido de não ser garantido a ela alguns direitos, por mais que ao longo do tempo e de décadas lutaram e lutam até hoje pelos seus direitos, através ali do grupo feminista ou do grupo de mulheres ali buscando alcançar os seus direitos dentro da sociedade. E aí eu trago algumas curiosidades, alunos. Você sabia que no Código Civil do começo do século XX, a mulher casada precisava de autorização do marido para trabalhar? Será que vocês sabiam disso? Em nosso cotidiano, ainda assim, algumas situações como essa ainda se repetem. Vocês sabiam? Aqui vem a outra curiosidade, né? O conceito de cidadania adquire diferentes perspectivas dependendo do momento histórico. Na antiguidade greco-romana, ou seja, Grécia e Roma, nessa junção, ficavam excluídos a mulher, o estrangeiro e o escravo. Isso você já deve ter aprendido em história, penso eu. A posição social das mulheres nesse período era de quê? De autonomia? Não, era de submissão ao poder do homem. Fosse do pai, que era um homem também, dono da casa e autoridade, ou fosse do marido, né? O cônjuge ali dela dentro da sociedade. Se perpetuava o poder de mando da figura masculina.
Dessa característica, então, social, herdamos a expressão pátrio poder. Não sei se vocês já ouviram esse termo, pátrio poder. É mais usado no campo jurídico ou do advogado, mas o pátrio poder está dizendo o quê? O pai no poder, ou o poder patrial ali, né? Que vigorou nas leis brasileiras até o promulgado do novo Código Civil, que alterou essa perspectiva para poder familiar, ou seja, tirou essa ideia de pátrio poder e usou a terminologia poder familiar, atribuindo aí, dessa forma, direitos e deveres equivalentes para homens e mulheres em relação à condução da unidade familiar, por exemplo, na criação e educação dos filhos. Já não é só o pai, né? Passa a ter poderes iguais, a mulher enquanto mãe e o homem enquanto pai. Então aí a gente já começa a perceber que os direitos passam a ser garantidos e mudados e moldados, né, dentro da sociedade. Então, alunos, dentro dessa semana, nós iremos estar discutindo como essa construção dos direitos foi sendo construída, foi sendo gerada dentro da sociedade. Mas não foi de um dia para o outro, não foi do dia para a noite, foi num processo de luta constante de vários movimentos e que nesta semana estaremos estudando o movimento feminino, o movimento em prol aí da luta e dos direitos das mulheres. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.